Welcome back everybody to Neutrality. Bem-vindos de volta ao Neutrality Studies. Eu sou Pascal Lotas e hoje estou conversando com o advogado israelense-americano Yosef Avessar, presidente do Comitê da Confederação Israelense-Palestina. Seja bem-vindo, Yosef. Yosef, welcome. Obrigado. Obrigado, Pascal. É um prazer estar aqui com você. Great having you because you are one of the people. É ótimo ter você aqui, porque você é uma das pessoas que realmente defende uma ideia que não tem sido muito popular há bastante tempo, mas que cada vez mais parece ser o único caminho possível, a solução de um Estado único. E você tem defendido a ideia de uma federação ou confederação. Eu queria muito ouvir o que você tem feito. Como você está imaginando que esse podia funcionar? E como você vê vendo as ressources da dissources our healing inlet? Violence in Israel-Palestine. Yeah, so we are thinking that Então, a gente está pensando que um governo federal faz mais sentido. Não estamos propondo o desmantelamento do governo israelense nem do governo palestino. O que estamos propondo é criar um governo federal independente para o povo de Israel e da Palestina juntos. Um governo baseado em uma constituição laica, com igualdade para os povos da Palestina e de Israel, e fundamentado na legitimidade. Essa legitimidade viria por meio de eleições, realizadas pelo povo de Israel e da Palestina. Isso inclui toda a área geográfica de Israel, da Cisjordânia e de Gaza. E esse governo seria eleito pelo povo de Israel, da Cisjordânia e de Gaza, cerca de 15 milhões e meio de pessoas. by the people of Israel, the West Bank and Gaza, 15.5 million people. 15.5 like all of them that 15,5, como todos os que vivem hoje dentro dessas fronteiras meio indefinidas que a gente conhece como Israel. Mas na sua visão, isso basicamente significaria acabar com a atual Constituição israelense, certo? E substituí-la por uma nova. and replacing it with a new one. Israel does not have a constitution. It never had a constitution. Israel não tem uma constituição. Ben-Gurion suggested Nunca teve uma constituição. his Declaration of Ben-Gurion sugeriu, na sua declaração de independência, que Israel teria uma constituição até outubro de 1948. Ele declarou a independência de Israel em 15 de maio. Israel nunca teve uma constituição, então não é preciso abolir a Constituição israelense, porque ela simplesmente não existe. E também não é preciso abolir o governo israelense. A ideia seria ter um governo independente para o povo da Palestina e de Israel, que daria aos governos israelense e palestino o poder de veto sobre qualquer legislação que violasse a soberania deles. Ou seja, se o governo federal aprovasse uma lei que ferisse a soberania dos governos palestino ou israelense, esses governos teriam poder de veto sobre essa lei. Those governments will have a veto power over that legislation. That's a very good point. Esse é um ponto muito bom. Sabe, tem alguns países que usam modelos diferentes. Por exemplo, os alemães chamam a Constituição deles de lei fundamental. Já os austríacos chamam os aspectos mais importantes do Código Jurídico de leis constitucionais, mas não de Constituição propriamente dita. E qual é a situação atual de Israel? Em que premissas fundamentais se baseiam, de fato, os atos legislativos? Well, the Israeli system is based on Bom, o sistema israelense é baseado no Knesset, que é eleito pelo povo, com vários partidos e também tem um poder executivo. Então, o Knesset é o poder legislativo, mas eles também têm o executivo, que é o governo. Só que eles não têm uma constituição. O problema do sistema israelense é que ele não tem de fato uma separação de poderes, porque todas as pessoas que estão no executivo, no governo, também fazem parte do legislativo. Então, na prática, são as mesmas pessoas. Elas só mudam de prédio, mas isso não cria uma separação real de poderes. São as mesmas pessoas que aprovam as leis e as mesmas que executam essas leis. E eles também têm o que você mencionou, as chamadas leis básicas. Leis básicas que, de novo, foram criadas pelo próprio Knesset. O problema disso é que uma Constituição precisa ser criada justamente para proteger o povo do legislador. in order to protect the people from the legislator. Sim, And
Então, quando o legislador cria uma lei e dá a ela qualquer nome bonito que quiser, ele pode até chamar de Constituição, mas não chama de Constituição, chama de leis básicas. Só que isso vai contra o próprio sentido de uma Constituição, que é um conjunto de princípios para proteger o povo dos legisladores. Em Israel é o contrário. É o legislador se protegendo do povo. E a gente está vendo o nível de violência que isso pode gerar, porque muitas das pessoas que estão sob o controle direto, claro, desse legislador, nem sequer têm direito a voto. Quer dizer, eu conversei com o Ofer Kassif há mais ou menos 1 ano e meio, e ele destacou que existem pelo menos 3 grupos de palestinos que sofrem de formas diferentes. Os que têm passaporte israelense, os que não têm, e os que estão em Gaza, agora vivendo sob uma violência terrível. E isso seria algo que, na sua visão, a Constituição teria que abordar e proteger. Ah, sim. A Constituição já está escrita. Você pode ler em pconfederation.org. É uma Constituição secular. Ela trata todas as pessoas da mesma forma, independentemente da religião, da etnia ou de qualquer outra diferença. Trata todos igualmente, não importa onde estejam. Então estamos falando de uma Constituição que se aplica às pessoas em Gaza, na Cisjordânia e em Israel. Ela cria um poder legislativo separado e independente, com 300 membros do parlamento. Um poder executivo, com um presidente e um vice-presidente, um palestino e um israelense, que se revezam a cada 2 anos. E um poder judiciário, que recebe sua autoridade da própria Constituição, não do parlamento. Em Israel, a Suprema Corte recebe seu poder do Knesset. E o Knesset vive tentando tirar poder da própria criação que ele mesmo fez, que é a Suprema Corte. Ele não gosta da Suprema Corte. É por isso que Israel está se desintegrando. Porque não tem uma Constituição, não tem as regras do jogo. Sabe? Very brief intermission because I was recently banned from YouTube, and although I'm back, this can happen anytime again. So please consider subscribing not only here, but to my mailing list on Substack. That's pascalotta.substack.com. The link's going to be in the description below. And now, back to the video. You know, some people equate democracy with the act of voting. Algumas pessoas acham que democracia é só o ato de votar. Mas para mim, na verdade, a separação dos poderes é um aspecto ainda mais fundamental de uma democracia. Por que é que, na sua opinião, até hoje a mídia ainda chama Israel de a única democracia do Oriente Médio? Quer dizer, é claramente um termo de propaganda, mas a estrutura democrática de Israel nunca foi tão boa, nem tão sólida, quanto as democracias da Europa ou da América do Norte foi. Eu não sou muito familiarizado com isso. Não sou cientista político, mas posso dizer que existem grandes problemas com o que chamam de democracia de Israel. Primeiro de tudo, o termo democracia judaica é uma contradição em si. O propósito de uma democracia é justamente a separação entre governo e religião. Basicamente, quando a ideia de democracia surgiu, as pessoas pensaram: por que deixar que líderes religiosos ditem as regras com base em sabedoria de séculos atrás? Por que não deixar que pessoas eleitas agora tomem decisões com base no conhecimento atual que temos? A primeira coisa que define uma democracia é a separação entre governo e religião. Só que Israel é um estado judeu, então ele mistura religião com governo. Votar é necessário, claro, mas isso é só um dos elementos da democracia. É preciso ter uma Constituição. Basicamente, uma Constituição são as regras que todo mundo concorda em seguir. Assim, quando surge um problema no futuro, você recorre a essas regras e diz: olha, foi isso que a gente combinou. Não dá para mudar as regras depois. Foi isso que todos nós aceitamos lá no começo. Então é fundamental ter uma Constituição. É preciso ter separação entre o legislativo, o executivo e o judiciário. O judiciário precisa tirar seu poder da Constituição para não ter medo nem do legislativo, nem do executivo. Ele não pode ser demitido. E é preciso ter transparência.
Transparência é essencial, e tudo isso só existe por causa da separação dos poderes. And all of that is created by separation of power. Now the Nos últimos 30 anos, desde Oslo, todo mundo falava em solução de dois estados. Era só isso. Solução de dois estados para cá, solução de dois estados para lá, em todo lugar. E até hoje, as pessoas continuam dizendo não. Queremos uma solução de dois estados, com uma Palestina separada e um Israel separado. Então me diga, quando você começou suas atividades? E por que você passou a defender uma solução de um estado, em vez daquilo que foi moda por tanto tempo? Well, Olha, pessoalmente, eu fui sionista antes de me tornar antisionista. E eu era sionista por padrão, porque nasci em Israel. A maioria das pessoas que nascem em Israel é sionista, porque acredita que o mundo inteiro é nosso inimigo, ou que pode ser. É isso que a gente aprende desde o primeiro dia, sabe? Mas quando eu comecei a pensar de forma mais objetiva sobre o sionismo, sobre o fato de que Israel vive em guerra há 77 anos e que tantos israelenses perderam a vida, tantas famílias foram destruídas, tantos ficaram feridos, e que não existe uma visão de futuro. Não há visão nenhuma. O país não sabe para onde vai. Nenhum israelense consegue te dizer, daqui a 10 anos vamos ter paz. Porque tudo isso é um castelo de cartas. because it's a house of cards. They're afraid to look into it. But once I started to look into it, Eles têm medo de investigar isso. Mas quando eu comecei a olhar de perto, virei um realista. E como realista, você percebe que o sionismo foi prejudicial tanto para os judeus quanto para os palestinos. Aliás, o sionismo foi ruim para os judeus antes mesmo de ser para os palestinos. E eu acredito na igualdade, acredito na separação entre governo e religião. Então tudo isso desmoronou muito, muito rápido. Mas aí você quer ser realista. Você pensa, tá bom, eu cheguei a essa conclusão, mas a maioria das pessoas em Israel não chega a essa conclusão. Qual é a solução honesta e realista? Na minha opinião, a solução honesta e realista não é lutar contra os israelenses que acreditam num Estado judeu. those Israelis who believe in a Jewish state, but to acknowledge them. And to say, well, fine, Mas para reconhecer isso e dizer, tudo bem, vocês acreditam num Estado judeu, acreditam na proteção militar do povo judeu para sempre, a gente não vai tirar isso de vocês. Mas a paz é a melhor segurança. Todos nós podemos admitir isso, reconhecer isso. Se existe paz, você não precisa de um exército. Mas deixem que os israelenses mantenham suas forças armadas, seu exército, tudo o que quiserem. O mesmo vale para os palestinos. Mas vamos ter um sistema honesto, um governo federal em que o povo da Palestina e de Israel trabalhe junto com um único objetivo, construir a paz. Porque a paz é a única solução. Não existe outra. Você não pode derrotar o inimigo para sempre. there is no other solution. You can't defeat your enemy forever. Some people believe that. Of course, defeating the enemy forever means to. Algumas pessoas acreditam que derrotar o inimigo de forma definitiva significa aniquilar o inimigo. E me parece que essa tem sido a abordagem dos últimos anos. Mas está falhando, certo? Não está funcionando. Por isso, acho que a sua ideia é ainda mais importante agora. No entanto, se a gente olhar para os níveis absurdos de violência que vimos nos últimos 2 anos e meio, por um lado, isso certamente aumentou o ódio entre esses grupos. Por outro lado, deixou bem claro que uma solução de 2 estados parece ainda mais distante do que nos anos 90, quando foi proposta. Qual é a sua avaliação das realidades políticas hoje, em 2026, em Israel e na Palestina, em relação à ideia de uma federação? For the idea of a federation. Well, the assessment is that Bom, a avaliação é que a maioria dos israelenses não vai aceitar a ideia de um governo federal. Para eles, isso seria trair a própria ideologia. A maioria dos israelenses pensa assim. their ideology, most Israelis. Você consegue colocar um número nisso? 60, 70 ou 80%? 60%, 70%, 80%, like. This is just my gut feeling. É só uma sensação que eu tenho, mas acho que 80% dos israelenses não vão aceitar essa ideia.
Na minha opinião, eles veem o conceito de um governo federal como uma traição ao próprio ideal de um Estado judeu. In my opinion. Aham. Also, on the Palestinian side, in my opinion, Além disso, do lado palestino, na minha opinião, 60% dos palestinos não apoiariam um governo federal, porque eles também têm o próprio desejo de ter um Estado palestino e estão revoltados com Israel. A ideia de fazer as pazes com Israel é muito difícil para eles, especialmente depois desses últimos 77 anos, depois da ocupação, da expulsão dos palestinos, da Nakba, do genocídio. 60% dos palestinos, na minha opinião, se oporiam a um governo federal. Mas o lado positivo é que 20% dos israelenses entendem que Israel é incapaz de oferecer segurança, incapaz de oferecer paz. E também há pessoas que viajam, que circulam por aí. and there are also people that traveled around, they understand the concept of a federal government. Eles entendem o conceito de um governo federal. Já viajaram para os Estados Unidos e para a Europa. O mesmo vale para os palestinos. Então a esperança que a gente tem é essa combinação, porque estamos falando de toda a região como um único grupo de pessoas. Sejam israelenses ou palestinos, isso não faz diferença. Se a gente fala que 20% dos israelenses apoiariam isso, e 40% dos palestinos também, estamos falando de 4 a 5 milhões de pessoas que dariam apoio a essa ideia. E aí, o governo federal teria um enorme respaldo popular. Eles não precisam ser judeus, não precisam ser muçulmanos. Na verdade, não importa qual seja a religião deles. Isso não importa. O lado positivo é que um grande número de pessoas na região de Israel e Palestina apoiaria isso. O problema é que a gente não consegue gerar consciência sobre uma eleição para um governo federal. É muito difícil para nós, porque a mídia simplesmente nos ignora. Ignora completamente, já que por algum motivo fomos ensinados a acreditar que israelenses e palestinos devem continuar sendo inimigos. A ideia de israelenses e palestinos vivendo como pessoas normais, lado a lado, não é aceita. Psicologicamente, a maioria das pessoas vê palestinos como inimigos para sempre. E esse é o desafio. Sabe, a questão é que, claro, isso acabaria superando ou derrotando o sionismo, certo? Porque o sionismo é diretamente contrário a esse tipo de resultado para Israel, o de ser um Estado normal, entre outros, e especialmente um Estado da Ásia Ocidental, inserido no seu próprio ambiente. Então eu imagino que os sionistas sejam os mais fortemente contrários à sua ideia. Well, they are against this idea. Bom, eles são contra essa ideia. Mas aí você se pergunta por quê? Você acha que o sionismo depende de guerras constantes para existir? Não. É isso que o sionismo representa? Na minha opinião, é exatamente isso que o sionismo representa. In my opinion, that's exactly what Zionism is about. Na minha opinião também. E eu acho que assim como outros, como Jacob Rapkin e por aí vai, eles continuam batendo nessa tecla. O sionismo é uma ideologia de supremacia branca, que depende de manter todos os outros por baixo. Então, a violência acaba sendo algo que está meio que embutido nisso, infelizmente. It is embedded, but I analyze it a little different. Está enraizado. Mas eu analiso isso de um jeito um pouco diferente. O sionismo foi criado porque Theodor Herzl, estou falando do sionismo de Theodor Herzl, dizia que nós não tínhamos chance de viver na Europa como pessoas iguais. E por isso precisávamos ter o nosso próprio Estado, porque todos sempre seriam nossos inimigos. Precisávamos ser capazes de nos defender. Certo? Quando criamos o nosso próprio Estado, o pior que poderia acontecer ao sionismo seria esse Estado viver em paz. Porque como um Estado sionista, a paz é contrária aos interesses do sionismo. Is contrary to the interest of Zionism, because if there is peace, why do you need Zionism? Porque, se existe paz, para que precisar do sionismo? É por isso que a gente vê Israel, de forma consciente ou inconsciente, procurando inimigos o tempo todo. E sempre vai ter inimigos. É por isso que a violência continua acontecendo, ano após ano.
E a gente sempre culpa os outros pela violência e diz que eles são antissemitas. Mas a verdade é que a gente precisa da violência. Como sionistas, a gente precisa da violência para manter o sionismo relevante. Se não existe inimigo, o sionismo deixa de ter relevância. Então a pergunta é: o sionismo é bom para os judeus? E a resposta é claramente não. Good for the Jews? And the answer is clearly not. Então, a questão é mais ou menos assim. Como vender essa ideia para a maioria das pessoas que hoje acreditam que o sionismo é a resposta e que a violência é a forma de proteger os judeus, certo? Como dizer algo do tipo: gente, em vez de criar tantos inimigos que querem atacar vocês, que tal fazer amigos que queiram viver junto com vocês e assim estarem seguros? Qual tem sido a sua forma de apresentar essa ideia? Porque, por exemplo, no seu site eu vi que vocês têm vários estudiosos israelenses e palestinos trabalhando juntos, fazendo seminários e tudo mais. Qual é a abordagem? The approach is not to convince them. A ideia não é tentar convencê-los. Não dá para convencer sionistas com o argumento certo. Eles simplesmente não vão aceitar isso. No momento em que você apresenta esse argumento, na cabeça deles é como se dissessem: ah, você é antissemita, é ingênuo, é burro, ou qualquer outro rótulo que queiram usar. E aí eles nem escutam o argumento. Então, não há necessidade nem possibilidade de convencer sionistas. Simplesmente não dá. Eles vão te odiar ainda mais. O que dá para fazer é pensar, por exemplo, numa mãe de 35 anos que tem um filho de 10 anos em Israel. E agora ela precisa tomar uma decisão. Ela sabe, porque ela mesma já esteve no exército. Because she herself was in the military, her dad was in the military, her husband. O pai dela serviu nas Forças Armadas. O marido dela também serviu. E ela sabe que o filho, que hoje tem 10 anos, daqui a 8 anos vai estar no exército. E aí ela vai ter uma conversa com o marido. A gente quer viver assim? A gente quer que nosso filho ou filha esteja no exército daqui a 8 anos. Qual é o nosso futuro aqui? Além disso, Israel está se dividindo internamente, entre os mais religiosos e os mais seculares. E as pessoas se perguntam: é assim que a gente quer viver no futuro? Israel está oferecendo um futuro para a gente? Na minha opinião, olha, já são 270 mil israelenses que deixaram o país. Por quê? Porque eles analisaram Israel. Exatamente o que eu acabei de dizer. Desde quando? 270 mil. E o que voltou? What I just told you. Since when? 270,000 in what span? From what I understand, since October 7, 207. Pelo que eu entendo, desde 7 de outubro, 270 mil israelenses deixaram o país. E tem outros que falam em sair, mas não tem como. Não tem passaporte, não querem se desligar do próprio país. O que eu acredito que está acontecendo agora é uma discussão real, sincera, que os israelenses vão ter com eles mesmos. E o mesmo vale para os palestinos. Os palestinos têm exatamente as mesmas questões para analisar. Eles também estão deixando Israel. E olha, quando eu converso com muitos israelenses e muitos palestinos, eles aceitam totalmente esse modelo. Aceitam de verdade. Eles entendem que a realidade atual é irracional. É basicamente irracional. Reality is irrational. It's basically irrational. Isso é politicamente muito tóxico, na verdade, para qualquer tipo de modelo de convivência. Então você está propondo mudar completamente o modelo. A gente pode falar um pouco sobre isso? Eu sou da Suíça. A Suíça é uma federação. Ela é, na verdade, estruturada de forma bem parecida com os Estados Unidos, com poderes fortes para os 26 cantões, incluindo a polícia e tudo mais. Os sistemas de ensino são responsabilidade dos cantões, e por aí vai. E, na sua visão de federação, seriam basicamente duas entidades? Ou seria dividido em mais estados individuais com poderes próprios? Qual seria o modelo? O modelo é de um único governo federal para toda a área de Israel e Palestina, com 300 parlamentares representando 300 distritos. O motivo de termos 300 parlamentares, o que pode parecer muito, é que não queremos concentrar poder demais em poucas mãos, e também precisamos levar em conta as variações populacionais que podem acontecer daqui a 100 anos. A gente não sabe como essa flutuação vai ser.
Então, nesse modelo, o poder legislativo de toda a área de Israel e Palestina, ou seja, do governo federal, teria 300 parlamentares. Para aprovar uma lei, seria necessário que 55% dos parlamentares palestinos e 55% dos parlamentares israelenses concordassem com o mesmo texto. E se eles concordarem, essa lei só entra em vigor se não violar a soberania dos governos israelense ou palestino. Caso viole, esses governos teriam veto sobre a legislação. Se não houver veto, então a lei passa a valer em todo o território. Então, nesse sentido, você está imaginando só uma Câmara, mas basicamente dividida em dois grupos, certo? Um palestino e outro israelense. E um projeto de lei teria que passar pelos dois. Eles não são câmaras separadas, eles fazem parte do mesmo parlamento. Então, os distritos, os 300 distritos, muitas vezes vão incluir palestinos e israelenses vivendo juntos. Por exemplo, digamos o distrito número 27. Ali podem morar palestinos e israelenses lado a lado. Um israelense pode votar em um parlamentar palestino se achar que essa é a pessoa que representa melhor suas ideias. Da mesma forma, um palestino pode votar em um israelense, mas todos estão no mesmo parlamento. A única diferença é que quando chega a hora de votar uma lei, é preciso que tanto os parlamentares palestinos quanto os israelenses concordem. 55% dos parlamentares palestinos e 55% dos parlamentares israelenses. Certo. Então o seu sistema realmente reservaria assentos, tipo 150 para israelenses e 150 para palestinos? Não. Então, como é preciso 55% de cada lado, o número relativo não é tão importante. Vamos supor que sejam eleitos 160 palestinos e 140 israelenses. Nesse caso, seria necessário que 55% dos 155% dos 140 concordassem com a mesma proposta de lei. Digamos que daqui a 100 anos a gente tenha 55% of the 160 and 55% of the 140 to agree on the same legislation. Let's say in 100 years, we will have 100 membros do parlamento palestino e 200 do parlamento israelense ainda não fariam diferença, porque ainda seria preciso 55% dos 100 palestinos e 55% dos 200 israelenses. Então, é uma forma de manter o equilíbrio no futuro. And 55% of the 200 Israelis. So it's a way to maintain balance into the future. E a proteção das minorias. Quer dizer, nesse sistema, mesmo a minoria ainda vai poder se proteger contra o excesso de poder da maioria, de qualquer um dos lados. E quanto aos níveis mais baixos, digo, uma parte essencial do federalismo é que os níveis inferiores, o nível local, tenham uma autonomia significativa, se não total, certo? De novo, como na definição do currículo escolar, nos poderes da polícia e por aí vai. Como você imagina essa parte? Os governos israelense e palestino, cada um separado, podem continuar suas vidas. As cidades podem viver do jeito que escolherem. O governo federal não vai poder interferir na vida deles, a menos que eles concordem com isso. Então tudo continua igual. A única diferença é que vai haver paz. Certo. E os direitos sobre os registros de terra e tudo mais, isso seria, quer dizer, deixa eu ver, os assentamentos atuais, né, que estão sendo construídos. Como você imagina essa convivência, um vivendo na terra do outro, essa ideia? Porque no momento a segregação é enorme, né? Tem um muro passando no meio, um grupo matando o outro. Como você imagina que isso possa evoluir para que cresçam juntos? Isso vai depender dos membros do parlamento. A gente não está propondo nenhuma legislação de conteúdo específico.
O que estamos propondo é um sistema de governo baseado na igualdade. E aí você vai ter 300 parlamentares. No começo, eles vão ser bem antagônicos entre si. Mas no fim das contas, vão perceber que foram eleitos para resolver problemas, não para ficar gritando uns com os outros. E vão ter que lidar com a realidade. A realidade é o que é, e eles vão precisar encontrar um jeito de satisfazer todo mundo. É por isso que será necessário que parlamentares de distritos diferentes cheguem a acordos com parlamentares de outros distritos. Vai haver muita negociação, muita troca, mas, na minha opinião, todos os problemas têm solução. All the problems are solvable if you really want to put your head in. Se você realmente quiser se dedicar, dá para resolver todos os problemas. Dá para encontrar membros do parlamento dispostos a concordar, especialmente quando não existe alternativa. Não existe alternativa. Olha, a gente vem fazendo simulações. Já faz uns 5 ou 6 anos que fazemos isso pelo Zoom. E eu, pessoalmente, venho fazendo simulações há 6, 7 anos. A gente pede para as pessoas agirem como se fossem membros do parlamento israelense, como se fossem membros do parlamento palestino, como se fossem o primeiro-ministro de Israel, o presidente da Palestina, até o presidente dos Estados Unidos e por aí vai. A gente simula tudo isso e mostramos repetidas vezes que todas as questões podem ser resolvidas, porque o governo federal não vai ter uma perspectiva exclusivamente israelense. Não vai ter a perspectiva palestina. Vai ter uma visão de cima, do todo, a perspectiva das pessoas que os elegeram. Assim, eles não precisam cair na armadilha do sistema israelense, nem do sistema palestino, nem seguir a agenda de nenhum dos dois. Eles podem criar a própria agenda. Vão ser o único governo legítimo em Israel-Palestina. Hoje não existe um único governo legítimo em Israel-Palestina. O governo palestino não é eleito nem pelos palestinos, nem pelos israelenses. E o governo israelense controla os palestinos, mas não é eleito por eles. Uma das condições para um governo ser legítimo é ser eleito pelas pessoas que ele governa. Os palestinos são controlados pelos israelenses, mas nunca os elegeram. Palestinians are controlled by Israelis, but never elected them. Yes, yes. I mean, that's why it's such an unfair Sim, system. sim. Quer dizer, é por isso que o sistema é tão injusto. Porque milhões de pessoas vivem assim, sob o controle direto de alguém que não só não as representa, mas que trabalha ativamente contra elas. Então a questão de como mudar essa estrutura política é fundamental. E quanto ao nome? E quanto aos idiomas? Você diria então que a gente chamaria de Israel-Palestina e nos territórios palestinos eles chamariam de Palestina-Israel. E usaríamos todos os idiomas que existem ali para trabalhar com as pessoas? Qual é a sua visão para a identidade dessa nova solução de um Estado único? Pascal, I'm not going to be the king. Pascal, eu não vou ser o rei. Eu só estou propondo um sistema de governo, só isso. Nada de conteúdo, nem bandeira, nada disso. O que eu estou dizendo é que numa democracia de verdade, seriam os representantes do povo, os membros do parlamento, sentados ali todos os dias, debatendo entre si, discutindo, mas percebendo que precisam chegar a uma resolução. E eles é que vão decidir tudo. O nome, se precisar de um nome, a bandeira, os assentamentos, o direito de retorno. Todas essas questões serão resolvidas pelo parlamento. Não sou eu, Joseph, quem vai decidir essas coisas. Não, você está absolutamente certo. O que eu estou perguntando mais é sobre a sua visão, sabe? O cenário ideal. Mas você tem razão. Quer dizer, é preciso criar uma estrutura de governo que depois consiga lidar com essas questões. Você acha que essa mudança pode acontecer por meios internos, pelos próprios israelenses e palestinos? Ou acha que vai precisar também de uma pressão externa significativa para que isso seja adotado? Tipo um pouco como aconteceu na África do Sul, que ficou sob uma pressão enorme. E quando essa pressão veio, as estruturas de governo mudaram, o que acabou permitindo algum nível de reconciliação. Olha, ontem a gente teve uma simulação e alguém mencionou isso. Quer dizer, desculpa, não foi uma simulação.
Foi uma reunião de estratégia, uma reunião aberta. E alguém levantou essa questão e perguntou: por que vocês não estão fazendo isso a partir de Israel? Bom, Israel é incapaz. Quando você vive em Israel, é simplesmente impossível pensar fora da caixa. Totalmente impossível. O grupo mais liberal em Israel, quando se fala em paz, é uma organização chamada Terra para Todos. Não sei se você já ouviu falar deles. Você provavelmente deveria entrevistá-los. Se quiser, eu te passo o contato deles. Eu tive um debate com esse grupo. Eles são as pessoas mais liberais e voltadas para a paz dentro da sociedade israelense. E a visão deles é uma solução de 2 estados. And their vision is a two-state solution. It's a group of Israeli and Palestinian intellectuals. É um grupo de intelectuais israelenses e palestinos que concordam com a solução de 2 estados, baseada em 1967, com possíveis direitos para algumas pessoas. Mas, no essencial, é uma solução de 2 estados. É impossível ter isso. Ser israelense, viver em Israel e pensar em um sistema federal ao qual você nunca foi exposto. A razão pela qual conseguimos chegar a essa ideia é justamente porque tivemos contato com esse tipo de sistema. Alguém já tinha pensado nisso antes, mas nós tivemos essa vivência. E tenho certeza de que na Suíça é a mesma coisa. Você vota para o parlamento, vota para o presidente, vota para a sua cidade, vota para o conselho de educação e assim por diante. É um sistema sofisticado. Etc., etc. It's a sophisticated system. But in Israel, it's very, very difficult to think of that. Mas, em Israel, é muito, muito difícil imaginar esse tipo de sistema. É que, eu nem sei bem qual é a sua pergunta. Pressão não vai adiantar nada. Como eu disse, os israelenses desconfiam de pressão. Mas o incentivo é uma possibilidade. Ou seja, você simplesmente dá a eles a opção de votar. Então você não pressiona, não ofende, não humilha, porque isso gera o efeito contrário. Você atrai, você diz: olha, é isso que estamos fazendo. Estamos criando uma plataforma para que pessoas em Israel e na Palestina possam realmente votar e concorrer ao parlamento. A gente não está pressionando, não está humilhando ninguém. E dizemos: pronto, agora vocês têm uma escolha. E com sorte, eles vão fazer a escolha certa. And hopefully they'll make the right choice. Esse é um ponto muito bom. Em vez de apostar em algo imposto de fora, é melhor apostar em algo que, no fim das contas, as pessoas de dentro, de todos os lados, realmente queiram e tentem construir juntas. Sabe, o exemplo da Suíça é interessante também, porque lá a gente não vota para presidente, na verdade. O presidente é escolhido pelo parlamento. São 7, na verdade. Eles dividem igualmente o poder presidencial entre eles. Esse é o executivo. Mas tem mais uma coisa que os suíços estão colocando em prática: a democracia direta, com 2 instrumentos. Um é a iniciativa popular, para propor leis. É obrigatória. O parlamento não pode recusar se o projeto tiver assinaturas suficientes. O outro é o referendo, para bloquear uma lei aprovada pelo parlamento quando o povo diz algo como não, obrigado. Você também imagina algo assim, com instrumentos de democracia direta? We haven't thought about that in the Constitution. A gente não pensou nisso na Constituição, mas a Constituição pode ser emendada. O parlamento pode aprovar uma lei. Eu acredito que a Suíça levou muitos anos para desenvolver o sistema parlamentar. Não sei exatamente quantos. Tomara que o que você acabou de me dizer é uma ideia maravilhosa. É uma ótima ideia para ser proposta pelo povo. A gente tem algo parecido na Califórnia também. Chama-se proposição. Você precisa de mais ou menos 500 mil de assinaturas para levar uma proposição à votação. Mas eu acho que israelenses e palestinos ficariam desconfiados disso. Eu não acho que eles estejam prontos para fazer isso. Eles querem que os membros do parlamento protejam eles. E se você tem uma proposta, agora que eu penso nisso, se você tem uma proposta, seja qual for, tanto os palestinos quanto os israelenses são extremamente desconfiados. Extremamente desconfiados. E eles vão encontrar o que há de errado nela, e como ela foi feita para destruir ou o povo judeu ou o povo palestino. Então talvez um sistema muito sofisticado não seja a melhor opção neste momento. Talvez no futuro. In the future.
Quer dizer, esse tipo de coisa depende muito. Eu tenho feito vários experimentos nas minhas aulas, e normalmente, quanto mais educadas as pessoas são, mais desconfiadas elas ficam da democracia direta. Elas acham que o povo vai votar errado, que vai tomar a decisão errada. O que é curioso, porque democracia não é sobre certo ou errado, é sobre o que a maioria quer, né? Mas enfim, a gente pode deixar isso de lado por enquanto. Por fim, eu quero voltar àquele ponto de, para a exibição alternativa, a sua ideia, é claro, a solução de dois estados. Os maiores intelectuais que eu conheço, que vêm trabalhando nesse tema há anos, ainda defendem a solução de dois estados. Um deles é, claro, o professor Jeffrey Sachs, que há muito tempo vem defendendo essa ideia. Eles argumentam a favor disso, por convicção, acreditando que é a opção mais viável para os dois lados, a melhor forma de tentar equilibrar as coisas. Qual é o seu principal argumento para dizer que, mesmo bem intencionada, a solução de dois estados não vai levar ao resultado desejado, que é a paz para todos? Como você dialoga com eles nesse debate? Mais uma vez, se a solução de dois estados for realmente a melhor opção, que o povo de Israel e da Palestina tome essa decisão, que o parlamento decida, que faça essa escolha. O que estamos propondo não entra em contradição com nenhuma outra solução. Se a solução de dois estados for o que for necessário, que os membros do parlamento tomem essa decisão. Eles serão as pessoas eleitas pelo povo da Palestina e de Israel. E veja, o Jeffrey Sachs é um professor americano. Ele acredita em um governo federal nos Estados Unidos. Ele foi educado aqui. Eu parto do princípio de que ele jurou lealdade ao governo federal e à Constituição. Ele é um professor muito inteligente, muito sofisticado. E a pergunta que eu tenho para ele é: por que você não propõe um governo federal em Israel e na Palestina? Se você mesmo vive em um sistema federal que consegue garantir paz para 350 milhões de pessoas, com 50 estados, lembrando, 50 estados diferentes, com 50 constituições diferentes, 50 corpos legislativos e 50 governadores, por que não propor um governo federal para Israel e Palestina? Deixem que o povo tome suas próprias decisões. Não, é um ótimo ponto. E eu vou tentar perguntar isso para ele, espero que em uma próxima conversa, porque a questão de que tipo de solução pode realmente levar à paz é agora mais importante do que nunca. Mas, Joseph, tem algo que a gente ainda não abordou nessa conversa e que você acha essencial para as pessoas entenderem? Ou será que a gente já cobriu praticamente tudo? Acho que a gente cobriu tudo. O que eu gostaria de discutir, e já discuti, é porque a ideia de uma paz verdadeira, honesta e de uma democracia real para o povo da Palestina e de Israel não está sendo realmente debatida. É como se fosse assim: vamos separá-los, vamos destruí-los, vamos criar uma fronteira entre eles. Mas uma conversa sincera sobre o porquê disso, especialmente entre os intelectuais que apoiam, e espero que você pergunte ao professor Sachs, por que ele não apoia um governo federal em Israel e na Palestina? Eu perguntei isso na simulação. Perguntei a muitos desses intelectuais e eles não têm resposta. E eu vou te dizer por quê. Porque eles têm ideias preconceituosas sobre muçulmanos ou sobre judeus. Eles acham que israelenses, ou judeus, ou muçulmanos são incapazes de viver em uma democracia. Essa é, na verdade, a questão central por trás disso. E eu disse, sempre que a democracia é introduzida... Veja, os judeus não acreditaram em democracia por milhares de anos. Só nos últimos 77 anos é que eles dizem querer democracia. Então a democracia é contrária à religião. Mas sempre que a democracia é introduzida, sempre que você dá a uma pessoa, seja ela judia, cristã ou muçulmana, uma oportunidade justa de votar, todos nós votamos da mesma forma.
Então, por que não dar ao povo de Israel e da Palestina, independentemente da religião, o direito de votar? É simples assim. Nós temos preconceito religioso. Queremos manter esse preconceito contra pessoas de fé, achando que elas são incapazes de viver em paz? To think that they are incapable of living in peace? Não, esse é um ponto muito bom. E eu acho que você tem razão. A gente devia retomar essa discussão, especialmente nos círculos intelectuais. E eu iria até um pouco além e diria que a religião não é só contrária à democracia, ou que a estrutura religiosa de uma comunidade não é só contrária à democracia. Ela é, na verdade, contrária à própria ideia de Estado, porque a religião parte da ideia de que quem compartilha a mesma crença está sob o mesmo conjunto de regras, certo? O conjunto de regras abraâmico, o cristão, o muçulmano, e qualquer pessoa, onde quer que esteja, está sob essas mesmas regras. Já a ideia do Estado-nação moderno é diferente. Dentro dessas fronteiras, todos estamos sob o mesmo conjunto de regras e decidimos juntos quais são essas regras, certo? Mas talvez isso vá um pouco longe demais. As pessoas que quiserem acompanhar você e se envolver com a sua proposta de solução de um Estado único, o que você está propondo? Onde elas devem ir? Eles devem entrar no nosso site, ipconfederation.org, I de Israel, P de Palestina, confederation.org. Lá eles vão ver todas as simulações que já fizemos e as próximas que estão por vir. Podem se inscrever para participar das futuras simulações. As simulações são muito interessantes e é lá que eles devem ir. E nós estamos trabalhando na eleição. Neste momento, enquanto conversamos, estamos criando os 300 distritos. Joseph, eu acho isso fascinante e admiro muito o fato de você ser uma das pessoas e o seu grupo ser um dos que realmente fazem algo construtivo, criando uma visão positiva de futuro. Seja lá como for, é importante que existam iniciativas assim. Então eu convido todo mundo a visitar o site ipconfederation.org. Eu vou deixar o link na descrição aqui embaixo. Joseph Avezar, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Obrigado, Pascal. Gostei muito da conversa. Thank you, Pascal. I enjoyed the conversation.